Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades. O vídeo de hoje é sobre Praga, a capital da Europa Central. Atualmente, Praga é a capital da República Tcheca, mas em seus mais de 1400 anos, ela passou por muita coisa. Foi capital de outros países e até mesmo reinos como o da Boêmia, e foi lar de diversos imperadores romanos durante o domínio deles na Europa. Antes de sua fundação, a região onde hoje se encontra Praga foi habitada por inúmeros povos nômades, mas passou a ser assentada principalmente com a chegada dos celtas e posteriormente por tribos germânicas. Foram essas tribos que mais contribuíram para o crescimento e desenvolvimento na região. Porém, séculos mais tarde, com o avanço e as consequentes lutas contra o Império Romano, essas tribos germânicas, já intitulados boêmios, ergueram um forte para proteger suas principais construções e o mais importante símbolo da cidade, que era o Castelo de Praga. Após essa concentração dos povos em torno de um único objetivo, que era proteger o seu lar, Praga foi oficialmente fundada como cidade e, independente das mudanças de nome do país em que ela se encontra ou de quem comandava, ela permanece assim até hoje. Muito da história é preservado em Praga. Seu principal castelo e base de onde se originou a cidade pode ser visitado. Outra atração antiga é o relógio astronômico de Praga, que é o mais antigo do mundo ainda em funcionamento. Parte dessas construções grandiosas aconteceu durante o reinado de Charles IV, governante do Império Romano e que tinha uma sede incansável de progresso, tanto que a cidade dobrou de tamanho durante a sua administração, e foram construídos diversos museus, monumentos, pontes, universidades, especialmente a Charles University, que é a mais antiga da Europa Central e funciona até hoje. Por sua localização estratégica, praticamente bem no meio do continente, Praga sempre foi um importante ponto de parada para troca e venda de mercadorias. Especialmente os judeus usavam muito a estrutura da cidade para realizar seus negócios e, com isso, muitos povos mantinham contato pela primeira vez justamente na metade do caminho entre o Oriente e o Ocidente. No entanto, essa excelente localização sempre foi muito cobiçada por outros povos e mesmo entre os habitantes haviam disputas para controle do poder. Durante os anos, os conflitos entre católicos e protestantes enfraqueceram a cidade, fazendo a população diminuir consideravelmente em alguns períodos. Outra baixa importante em Praga foi quando os alemães da antiga Prússia invadiram a cidade e destruíram uma boa parte do território que só viria a ser restaurado quando o povo tcheco enfim conseguiu expulsar os alemães de volta. Durante a Revolução Industrial, Praga teve um dos momentos de maior avanço em sua história, pois possuía muitas minas de ferro e carvão. Isso fez com que a produção e principalmente o comércio em torno da cidade a colocasse de vez como uma das mais importantes da Europa. Isso ficou evidente quando, no século XX, Adolf Hitler ordenou que as tropas alemãs invadissem novamente a cidade e tomassem controle total sobre seu território. Durante esse período, praticamente todos os judeus da cidade foram enviados para campos de concentração e, ao longo dos 6 anos de ocupação nazista, Praga se tornou uma praça de guerra constante até que as tropas soviéticas retomassem o controle da cidade e a tornassem então parte da União Soviética. Ela permaneceu nessa situação em regime comunista até o fim do bloco no início dos anos 90. Nessa época, o país em que se encontra Praga era chamado de Tchecoslováquia, mas assim que se livraram do domínio comunista, o nome foi alterado para República Tcheca e enfim a cidade voltou a ter crescimento e prosperidade. Hoje é uma das capitais mais visitadas da Europa, normalmente ficando em quarto lugar, perdendo apenas para Londres, Paris e Roma, e é ranqueada como uma das 70 melhores cidades para se viver no mundo. Essa foi a história de Praga, espero que tenham gostado e aguardo sugestões de mais cidades para serem contadas aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.